eternizando o princípio que Deus criou. Lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A cada dia, nós, principalmente nós que somos casados, nós temos que meditar nesse texto e pensar: será que nós estamos vivendo exatamente aquilo que essa palavra do Senhor tem dito? Será que realmente nós estamos não nos irritando, suportando todas as coisas, não suspeitando mal? Esse texto Deus deixou para que nós pudéssemos verdadeiramente meditar. O amor, como diz aqui a irmã White, em Patriarcas e Profetas 176, Lara Adventista, página 50, o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso, que subitamente morre quando severamente provado. Então, aqui é clara a definição de amor. Amor não é sentimento, como foi dito durante todo esse encontro de casais. O amor é um princípio elevado e santo. Quando nós verdadeiramente compreendermos isso em nossa vida conjugal, realmente nós vamos ter, assim, como meditar no que é o casamento. O casamento é uma instituição que foi criada por Deus no Éden, uma bênção. Só que hoje essa instituição tem sido tão degradada pela sociedade, tão vulgarizada, tão banalizada, tão desrespeitada. Hoje, casar no mundo lá fora é considerado... não tem mais respeito pelo casamento. E, infelizmente, hoje também, mesmo dentro da nossa igreja, não há mais respeito pelo casamento. E a gente vê um alto índice de divórcio entre adventistas do sétimo dia. Por que estão se divorciando? Se o amor é um princípio eterno, por que o amor está acabando? Se é eterno, por que acaba? Vamos ver mais uma definição de amor. Ciência do Bom Viver 358. É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Então, mais uma vez ela fala que o amor não é sentimento. O amor é princípio. Isso tem que ficar guardado em nossa mente. Porque quando verdadeiramente compreendermos que o amor é princípio, essa instituição tão sagrada, tão imaculada, que Deus criou para a felicidade do homem, ela não vai ser mais banalizada, nem vulgarizada, nem desrespeitada, nem desgastada, como hoje tem sido. Nós vamos aprender a elevar o princípio do amor e do casamento. Não pensar que qualquer coisa, divórcio. Então, a pergunta que hoje nós fazemos: por que o amor acaba? Por que eu coloquei entre aspas? Porque se o amor é um princípio eterno, não deveria acabar. Se ele acaba, é porque nós não estamos vivenciando no nosso casamento, no nosso lar, o princípio eterno de Deus. Por que ele acaba? Vocês acham que você pode enjoar do seu cônjuge, não gostar mais dele? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida conjugal? Mas hoje eu vou falar um pouquinho, porque quando eu montei essa palestra, na realidade, ficou um resumo de tudo aquilo que os demais palestrantes falaram durante esse encontro. Hoje a gente vai fazer apenas um resumo. Por que, então, esse amor, entre aspas, acaba? Então, a gente vê a falta de paciência de ambos os lados, a falta de compreensão,
o desrespeito às individualidades. Nós não aceitamos a individualidade do nosso cônjuge e, por isso, nós desrespeitamos o nosso matrimônio. A falta de domínio próprio. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, domínio próprio, a falta de temperança no casamento. Temperança em tudo, em todos os sentidos. Temperança no falar, temperança no agir, temperança na parte de sexualidade, que nós vimos, temperança na questão financeira. Em todas as áreas nós temos que ter temperança. Deus é sábio quando fala isso. E a temperança é um dos remédios de Deus. Cura a alma. A gente também pode observar as cobranças, os ciúmes. Por que às vezes, nós mulheres, né, que tem a fama de serem as mais ciumentas, por que tudo irrita a mulher? Lá em Provérbios 21:9, 21:9, fala que a mulher rixosa, a mulher irritadiça, a mulher que é briguenta, isso é terrível. O homem não suporta esse tipo de mulher. Nós temos que realmente frear o nosso impulso. Às vezes eu sei que é difícil, às vezes eles tiram as nossas paciências, mas nós temos que treinar isso, treinar ser pacientes. Na realidade, a gente diz que o cristão, ele tem que saber engolir sapo, contar até 10. Quando alguém fala alguma coisa para nós, e agora na questão do casamento, a gente tem que aprender a contar até 10 antes de responder qualquer coisa. Outro motivo porque o amor que não está sendo eternizado, né, que não é o princípio, acaba, é não saber lidar com os problemas e deixar que o problema vire uma bola de neve por falta de diálogo, por falta de conversa. Se um problema surge na vida conjugal, esse problema deve ser resolvido imediatamente. Seja ele de questão financeira, de questão conjugal, de questão sexual, seja lá o que for, o problema não pode virar uma bola de neve. Outra coisa que nós também vimos aqui na aula da doutora Patrícia, não saber expressar os sentimentos. Tanto o homem como a mulher devem expressar os seus sentimentos, principalmente os sentimentos de bondade, amor e ternura. Pastor Diego falou, quantas vezes você já falou para sua esposa que a ama? Quantos meses tem que não fala? Quantos anos tem que não fala? A mulher precisa ser amada, o homem precisa ser respeitado, né? A gente tem falado sempre isso. Então, vários fatores, a gente pode listar um número muito grande de fatores que levam ao término do amor-sentimento. Porque o amor-princípio supera tudo isso. Se nós realmente colocarmos isso em prática, treinarmos, evitar essas coisas que eu estou falando, nós vamos conseguir eternizar o amor. E também a gente pode ver outra coisa que impede desse amor ser expressado. Além da falta de domínio próprio, da arbitrariedade. E, acima de tudo que eu vejo, é a falta de Deus no casamento. Quando Deus não está no meio do lar, no meio dos três, formando o triângulo, né? Como a Patrícia falou, realmente não tem como você manter e eternizar esse amor. Por isso a gente vê que tantos lares estão sendo destruídos, tantos lares cristãos estão acabando, porque estão se permitindo que esse princípio eterno acabe. Mas a gente precisa dar a solução, né? Não adianta só falar do problema. A gente tem que dar a solução. Como preservar o casamento? E como restaurar aquele que já foi destruído? Será que tem jeito, meu casamento? Tem gente que fala assim, não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais solução. Isso aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, tem solução. Porque tudo fala em torno de uma coisa chamada egoísmo. Se nós deixarmos de olhar para nós mesmos e passarmos a pensar no outro, anularmos e
erradicarmos o egoísmo da nossa vida conjugal, é a maneira que nós temos de restaurar um casamento que aparentemente parece que está acabado. Então, como preservar o casamento? Manter o respeito, acima de tudo. A amizade, porque o seu cônjuge é o seu melhor amigo. Isso você tem que ter isso em mente. Então, conservar a amizade, o respeito, a ternura, sempre falar palavras de amor, de carinho. Lembrar de falar isso, treinar. É um exercício, gente. É um exercício diário. Falar que ama, falar que, tanto a mulher como o esposo, falar que ama, falar que ela fez coisas boas hoje. E é a mesma coisa ela falar isso. A compreensão. O encorajamento faz parte da preservação do casamento. Encorajar. Porque às vezes o marido está tão assoberbado com o trabalho, com afazeres, porque ele é o líder da casa, então às vezes ele está realmente com muitas coisas na cabeça. E nessa hora é a hora que a mulher mais cobra. Então, às vezes, não é a hora de cobrar. É a hora de encorajar. Não, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, o encorajamento faz parte da preservação do casamento. Buscar mudanças. Mas qual é a primeira mudança que nós devemos fazer? O que vocês acham? Mudanças em nós mesmos. O que eu estou falhando? Pensa, se o casamento está indo por uma ribanceira abaixo, a ponto de terminar, primeiro não é ver o defeito do seu cônjuge, é ver o que eu estou falhando. Qual é a minha parte nessa falha? Qual é a minha parte? O que eu posso fazer para restaurar? E cultivar tolerância. Tolerância é um dom de Deus, que precisa ser cultivado. Como eu falei, contar até 10 antes de responder. Pensar antes de responder. E a gente sempre fala para as mulheres, né? Frear a língua. Homens também freiem suas línguas. Os dois têm que aprender a frear a língua. Pensar antes de falar. Pensar que aquilo que a gente vai falar pode magoar o outro e deixar o cônjuge triste, angustiado. E sempre cultivar palavras carinhosas, de ternura e de amor. Outra coisa que temos que cultivar, por isso que eu vejo o casamento como um jardim, né? Você tem que cultivar somente as coisas boas. Cultivar bondade, cultivar domínio próprio, temperança, como eu falei, ajudar o outro a vencer os defeitos de caráter. Se o seu cônjuge tem um defeito de caráter grave, que precisa ser vencido, ele não vai ser vencido através da crítica. A crítica, a acusação, nunca vai resolver um defeito de caráter do outro. Como que você vai ajudar a vencer o defeito de caráter? Você mostra o defeito, que às vezes ele não sabe que tem. Quantas vezes a gente não sabe os nossos defeitos de caráter? Mostra, mas de que forma? Benigna e de forma a orientar. Eu sempre falo, até mesmo em relação a qualquer coisa, aos nossos alunos, a tudo. Toda vez que a gente vai disciplinar alguém, a disciplina ela não tem apenas a função corretiva. A disciplina tem sempre a função educativa. Então, se você vai ajudar o seu cônjuge a vencer um defeito de caráter, é educando, é orientando, é sempre com amor. Ainda na lista de como preservar e restaurar o casamento, a gente tem que pensar em outro ponto. Respeitar o limite do outro. Não é verdade? O respeito ao limite. A tua liberdade vai até onde chega o limite do outro. A partir dali, você não pode mais avançar. Não é? Assim, o casamento vai realmente avançar de acordo com a vontade de Deus. Outro ponto também que ajuda a preservar o casamento
é vencer a precipitação temperamental. Falou, mas é meu temperamento assim, eu falo, eu sou falante, eu preciso revidar. Não, tem que vencer isso. Porque senão esse temperamento também vira defeito de caráter e vai atrapalhar o casamento. E acima de tudo, como eu falei, a falta de Deus é uma das principais causas do amor acabar. O principal motivo do amor preservar e do casamento ser restaurado é colocar Deus no meio do casamento. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Se não tiver o triângulo, como um casamento pode ser preservado? Às vezes é muito difícil nós colocarmos assim isso em palavras, porque principalmente quando um dos cônjuges não querem mais saber de Cristo. É difícil, mas Deus dá força, né? Deus aqui sustenta. Às vezes Cristo está segurando um lado só. Mas através dessa união de um lado só com Cristo, o outro lado pode ser elevado. Agora eu vou dar conselhos separadamente. Eu não, a palavra de Deus. Conselhos às mulheres. Provérbios 14:1 fala assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Gravem isso na mente. Provérbios 19:14. A mulher prudente vem do Senhor. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Olha que texto tremendo. Será que nós estamos sendo virtuosas, prudentes, sábias e tementes a Deus? Agora, conselhos aos maridos, na palavra do Senhor. Efésios 5, 25 e 28. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E agora um conselho da palavra de Deus aos casais. Efésios 5:33. Isso aqui vale para os dois. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie, respeite o marido. Colossenses 3, 18 e 19. Ainda conselho ao casal. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Agora, hoje, eu pensei num texto, esse texto foi colocado agora. Esse texto vai nos ajudar a não vulgarizar o nosso casamento. Maridos, não tratem vossas mulheres de forma vulgar como uma qualquer. Porque vocês são maridos que são filhos de Deus, santos no Senhor. Efésios 5, de 5 a 8. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Maridos, não tratem suas esposas como uma qualquer. Tratem porque vocês são filhos da luz e elas também são. Então agora eu vou inverter um pouquinho, viu, pastor Diego, aquilo que o senhor falou na palavra de Deus, que as mulheres querem ser amadas e os homens respeitados.
As mulheres também querem ser respeitadas. E os homens, amados, mulheres, agora vocês, amem seus maridos, porque eles também querem ser amados. Agora aqui, a irmã White fecha com chave de ouro a respeito do casamento. Quando os princípios divinos são reconhecidos e o quê? Obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Patriarcas e Profetas 46. Somente quando o quê? Isso tem que ficar na nossa mente. Quando os princípios divinos são reconhecidos, será que aquilo que eu estou fazendo é um princípio de Deus? Será que aquilo que eu estou falando é da vontade de Deus? O casamento é alguma coisa que influenciará e afetará a sua vida, tanto neste mundo como no porvir. Carta a Jovens Namorados, 39. Só em Cristo, de novo, Cristo o centro do lar, é que se pode com segurança entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Ciência do Bom Viver, 358. A palavra de Deus em 1 João 4, 8, 16, fala que Deus é amor. Como então eternizar esse princípio, se ele é eterno? Se Deus é amor e Jesus está no centro da nossa vida conjugal, com certeza a nossa união vai ser eterna. E nós levaremos a nossa família para o céu. Que Deus os abençoe.